A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amados e amigos irmãos da Palavra de Deus. Estamos estudando a revista Palavra e Vida desse terceiro trimestre, edição 90. O título é A Alma do Discípulo, Voz do Céu, Reflexo do Coração. Estudos baseados nos princípios dos livros Salmos, Eclesiastes e Cantares. A autoria dessa revista é a pastora Rosane Vicente Lima, pastora, presidente da Igreja Batista Nova Betânia, em Xerém, Duque de Caxias. Aqui os nossos sinceros agradecimentos a essa querida pastora. Amados irmãos, nós vamos estudar nessa semana, a lição número 6, a sexta lição. Essa lição tem como título: O discípulo encontra refúgio no Senhor. O texto base para essa lição é o Salmo 46. O objetivo do estudo é compreender que a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas na presença, no poder, no cuidado constante de Deus, descansando em sua presença e dependendo do seu poder, mesmo em meio às lutas e crises e adversidades, Meio a tudo isso aí que nós passamos dia após dia, as lutas, os problemas, as adversidades, são tudo isso aí que nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração e na nossa mente também. Vamos estar orando para darmos início ao estudo desta semana. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez queremos agradecer a Ti, ó Deus, por estar na Sua presença e pelo Senhor ser o nosso refúgio, nossa torre forte, nosso castelo bem seguro, ó Deus, que nós possamos descansar e ter a certeza que o Senhor cuida de nós, de cada um de nós. O Senhor é o único que pode tratar a mente e o coração do homem, porque em Ti, Senhor, nós encontramos paz e segurança. Por isso, Deus, mais uma vez, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em qual nós descansamos e esperamos a nossa redenção, é no nome dEle que nós queremos Te agradecer para todos sempre. Então, irmãos, agora nós estaremos lendo o texto que foi proposto pela pastora, E é o Salmo 46, a fé perfeita em Deus. Cântico sobre Alamote para o cantor entre os filhos de Corá, O Salmo 46 é um salmo de esperança e refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao rio cujos as correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. As nações se embraveceram, reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Vinde contemprai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio, irmão? Essa é a certeza que a palavra de Deus nos garante, que Ele está conosco e Ele é o nosso refúgio.
Nesse salmo, encontramos 3 grandes ações de Deus que fortalecem a nossa fé, né? A proteção, o presente e poderoso, né? Deus é poder. Deus é a nossa proteção. Versos de 1 a 3. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus está presente. Verso 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Deus é poderoso, de 8 a 11, né? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso Deus. Nesses 3 pontos que nós vamos trabalhar, né? Proteção, presença de Deus e o poder de Deus. Essas verdades nos mostram que o Senhor não é um Deus distante, com certeza. Inerte, ou quer dizer, imóvel, né? Indiferente às nossas dores. Ele continua governando todas as coisas, sustentando o seu povo e agindo poderosamente em favor daqueles que confiam nele, né? Deus está agindo em nosso favor. Como discípulo, precisamos aprender que a nossa proteção está no Senhor e que jamais estaremos sozinhos no meio das batalhas. Deus não desampara o seu povo nunca, né? Deus sempre vai na frente da batalha, ordenando os anjos para pelejarem por cada um de nós. Nós não estamos sozinhos nessa guerra espiritual. Muitos estudiosos acreditam que esse salmo serviu de inspiração para o hino Castelo Forte. Lembra do Castelo Forte, né? Castelo Forte é o hino criado ou inspirado, né? Pelo Frei, né? Pelo padre Martinho Lutero, né? Esse salmo vai nos ensinar que Deus não abandona os seus discípulos, que não nos deixa sozinhos, não nos desampara. Ele é socorro bem presente na tribulação, né? Deus é o nosso guardião, nosso inspirador, aquele que nos faz com que a cada manhã nos levantemos e temos ânimos de estar animados para vencer as batalhas do dia a dia. Por isso não podemos temer, né? Não devemos temer, porque se Deus está conosco, o que pode fazer o homem, né? Nada, né? Infinitamente nada. O discípulo tem a proteção do Senhor. O discípulo, nós temos essa proteção. O salmista inicia declarando: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, bem presente na angústia. Deus está presente aonde, irmão? Na angústia. Quando você, no momento mais aflição, ele está ali na angústia, te orientando e consolando. Essa afirmação nos revela quem Deus é para nós em tempos de adversidade. O Senhor não é apenas alguém que nos ajuda ocasionalmente. Não, Deus está todo o tempo, né? Deus não é ocasião, né? Em determinado tempo. Deus está presente o tempo todo. Ele é o nosso abrigo permanente, nossa segurança, nosso lugar de descanso. Quando enfrentamos dias difíceis, lutas emocionais, perseguições espirituais ou crises inesperadas,
Podemos correr para Deus sabendo que encontraremos acolhimento e proteção em sua presença. Essa é a certeza do crente nas lutas, nas batalhas cotidianas, que em meio às lutas difíceis, né, lutas emocionais de todo tipo, né, nós encontraremos um abrigo seguro nos braços de Deus. O significado da palavra refúgio, né? Ele aponta para um esconderijo seguro. Refúgio quer dizer lugar seguro, né? Um abrigo contra o perigo, um lugar que nós possamos nos livrar do perigo. Deus é esse abrigo, né? Do que nos livra do perigo. É um mundo marcado pelo medo, pela violência, pela instabilidade, pela insegurança. Precisamos lembrar que a nossa verdadeira segurança não está nos recursos humanos, né? Mas no Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, Ele que nos dá essa segurança. Podemos correr para o refúgio do Senhor quando perigos nos assolar, né? Que bom que eu e você temos essa certeza, né? Bom seria de todos nós, a humanidade, entendesse que a verdadeira proteção está em Deus, né? Como os discípulos, como alunos, né? Precisamos aprender a descansar nessa verdade. Precisamos entender, irmãos, que não é artificial, mas é concreto. Deus é real. Deus está a todo instante a nos livrar, né? Quantos livramentos Deus já te deu hoje? Quantas coisas Deus já fez por você hoje, né? Não precisamos viver dominado pelo medo, pela ansiedade, pelo desespero, pois podemos declarar como salmista. Voltando para os nossos dias atuais, né, irmãos? Quantas enfermidades emotivas, emocionais, né? Psicomática, podemos dizer assim, elas têm feito pessoas paralisar no tempo pelo medo, pela ansiedade, pelo desespero, né? Quantas pessoas estão desesperadas? Pois podemos declarar como salmista, nós podemos, né? Que Deus é a nossa fortaleza. O que é uma fortaleza, irmão? É um lugar seguro, um lugar onde ali se encontra tranquilidade, firmeza, né? E é nessa fortaleza é um lugar fortificado, lugar seguro. Deus é a nossa fortaleza que não será destruída, né? As fortalezas humanas podem falhar, mas Deus jamais falha. Ele continua sendo a fortaleza indestrutível daqueles que nele confiam, né? Então devemos confiar plenamente que Deus é a nossa fortaleza. Estão cercados pela fortaleza, né? Que é Deus. O Salmo também nos ensina que Deus é socorro. Quantas pessoas hoje pedindo help, socorro, né? Em um mundo desesperado, em um mundo corriqueiro, num mundo onde não se para meditar nos benefícios de viver a cada dia na presença de Deus, porque estamos nos dias acelerados, dia de movimento, dia de pressa, e não paramos para refletir e agradecer ao Deus Criador que faz todas as coisas pelos seus, né? Pelos que nele confiam. Salmo também nos ensina Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Isso significa que o Senhor não chega atrasado às nossas batalhas, né? Ele está presente em cada lágrima, em cada oração, em cada momento de aflição. Enquanto os socorros humanos possuem limitações, socorro de Deus é perfeito, fiel e constante. Aonde que você deposita as suas lamúrias, suas queixas, né? Se não naquele que criou os céus, né? Quando você dobra o seu joelho, quando você recorre ao Altíssimo, né? Olhando para os montes, né? De onde virá o socorro? Da onde vem o socorro? Vem dos céus, que fez o nosso Deus que fez os céus e a terra, né? Deus está além dessas coisas, acima de todas as coisas é o nosso Deus. Socorro bem presente na angústia. É o que o salmista fala aqui, né? Ele está bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que tudo se mude, ainda que
que a terra seja abalada pelo grandes terremoto, né? Mas Deus está firme. Nós devemos permanecer firme na rocha que é Cristo Jesus. O discipulado nos ensina que a proteção divina não significa ausência de luz, mas a certeza da presença de Deus em meio à tempestade. Quando compreendemos isso, passamos a enfrentar as crises com fé, sabendo que o Senhor sustenta aqueles que permanecem confiando neles, né? O discipulado nos ensina que a proteção divina não significa ausência de lutas, né? Mas a certeza da presença de Deus em meio às tempestades. Essa semana aqui no nosso estado, no estado do Rio de Janeiro, todo mundo foi surpreendido por uma tempestade de vento, né? E todo mundo ficou aflito, né? Irmão, uma tempestade, né? Deus é o nosso refúgio em meio a tempestades. Seja qual for a tempestade que venha afligir a sua vida, devemos permanecer seguros, porque o nosso Deus é a nossa fortaleza constante. Quando compreendemos isso, passamos a enfrentar a crise da fé, né? A fé é o quê? É o firme, é a firmeza do fundamento, né? De uma base em qual nós depositamos a confiança no Senhor. É o firme fundamento das coisas que nós não vemos e que esperamos e ela realmente passa a existir. Isso é fé. Sabendo que o Senhor sustenta aqueles que permanecem confiando nele. Nós sabemos que a nossa permanência em pé diante de Deus depende da nossa confiança, de nós confiarmos plenamente nesse Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra, que está sempre presente. O discípulo tem a proteção do Senhor. Deus está presente com os discípulos, né? Lembrando ali dos discípulos ali quando Jesus estava na polpa do barco e a tempestade se levantou e quase o barco ia a pique e todos foram ao mestre e perguntaram: mestre, salva-nos, porque nós estamos a perecer. Jesus está no controle, no lema, no barco da nossa vida, né? O salmista declara que Deus está no meio dela e não será abalada, né? A estrutura de um terremoto, quando os prédios eles começam a ser abalados, por quê? Porque a estrutura lá embaixo está a mover. Mas Deus está no controle da estrutura da nossa vida, aonde, ainda que venha abalar a nossa estrutura, mas a certeza que nós não seremos abalados. Essas verdades transformam completamente a maneira como enfrentamos as dificuldades da vida. Não caminhamos sozinhos. Deus permanece presente no meio do seu povo, sustentando, fortalecendo e guiando aqueles que pertencem a ele. Quando o povo estava no deserto, ia uma nuvem à frente, né? À frente para acalmar o sol. E à noite ia uma nuvem para que iluminasse também. Deus está presente o tempo todo, né? Deus é o nosso guia, é a nossa âncora. Essa verdade transforma completamente a maneira que enfrentamos as dificuldades da vida. Nós caminhamos sozinhos. Deus permanece presente no meio do seu povo, sustentando e fortalecendo e guiando aqueles que pertencem a ele. Deus é o nosso guia, né? Nosso guia nessa jornada aqui neste mundo. A presença de Deus é uma das maiores promessas da Escritura. A promessa que Deus fez, que o nosso Senhor Jesus fez, é que passaria o céu e a terra, mas suas palavras permaneceriam e que nós não estaríamos sozinhos, né? O Senhor está no meio da sua igreja, no meio da nossa família, no meio da nossa casa, em cada detalhe da nossa história. O discipulado nos ensina
que a nossa força não está em nossa capacidade humana, mas na presença constante de Deus ao nosso lado, né? Que ele cresça e que nós diminuamos, né? Foi essa palavra de João Batista, que ele cresça e que nós diminuamos a cada dia. Que o Senhor cresça, que ele apareça e que nós permanecemos ao lado dele. Deus estando presente no meio do seu povo, temos condições para caminharmos, para continuarmos, para seguirmos mesmo quando os problemas parecem nos cercar, em meio às dificuldades que enfrentamos, as lutas que nos sobrevêm, pois o Senhor não abandona os seus filhos. Muitos já desistiram de caminhar com Deus, achando que o fardo é pesado, né? Que a carga é insuportável, né? Mas aqui, quando nós lemos, né, que em meio a lutas, em meio a problemas, dificuldades que enfrentamos, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque somos mais do que vencedores, né? Somos mais do que vencedores. Ele continua trabalhando silenciosamente em favor daqueles que esperam nele. Quando você dorme, Deus está trabalhando para você. Quando você descansa, Deus está lutando por você. Deus está a todo instante com sua espada desembainhada, dissipando todo o poderio das trevas para que você tenha paz, tenha tranquilidade em meio ao mundo turbulento. Por isso, precisamos esperar em Deus, pois Ele é quem trabalha por nós. Muitas vezes queremos compreender imediatamente o que Deus está fazendo, mas o discipulado também nos ensina a confiar quando Deus trabalha, né? Às vezes você não entende os porquês da vida, né? Surge algumas coisas que você acha que é injusta, mas Deus é o nosso justo juiz e ao seu tempo ele vai cobrar todas as coisas injustas desse mundo. Não fique você que acha que é alguma coisa neste mundo, porque você não é. Você apenas tem alguns relapsos, né, de poder nesse momento, pela sua posição social, pelo seu status, alguma coisa. Mas Deus é o que realmente tem todo o poder no céu e na terra. E ele, ao momento dele, quando ele fazer a sua justiça, aí não tem ninguém que possa com ele, né? O Senhor continua no controle de todas as coisas. Nada foge das suas mãos. Aos reis, aos governadores que pensam, né, que ele é a autoridade máxima, nós vemos aí muitos lançando bombas, fazendo guerra, fazendo plano, dizendo que vai fazer. Não, meu irmão. Deus está no controle, Deus está agindo. E Deus sabe de todas as coisas. Deus é o nosso guia, né? Nada foge das suas mãos. O mundo não está entregue ao caos. O que é o caos? Caos é uma desordem total, né? Quando você fala caos, é que tudo está de cabeça para baixo. Não. Deus está no controle. Nem abandonar da própria sorte, né? Parece que o mundo vai, de repente, como se diz aí, desaparecer do nada, né? Mas não. Deus tem um plano para cada um de nós, para o mundo, para toda a sua criação, Deus tem um plano. Deus não abandonou a sua criação. Deus continua governando a história, sustentando a criação, conduzindo seus planos soberano. Soberania, né? Deus é soberano, Deus está acima de qualquer situação. Como discípulos, precisamos aprender a descansar nessa presença. Quando reconhecemos que Deus está conosco, deixamos de viver dominado pelo medo. A presença do Senhor produz paz em nosso coração, renova a nossa esperança e fortalece a nossa fé. A presença de Deus, a presença de Jesus, né? Ele mesmo diz: a minha paz vou-las dou, não dou como o mundo a dá. Qual é a paz do mundo, né? A paz do mundo às vezes é superficial, né? Mas a paz de Deus é eterna, né? Mesmo em meio às lutas, podemos declarar que não seremos abalados,
porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó continua sendo nosso refúgio. A sua presença permanece sustentando a nossa caminhada todos os dias. Você já parou para pensar? E quando você levanta de manhã, lá está a sua casa, né, tranquila, guardada. Lá está o seu café da manhã que vai saborear. Aí, durante o dia, você tem o seu trabalho para se sustentar. E ao meio-dia você tem o almoço para renovar suas forças. E quando você volta para casa, tem sua família, seus amigos, seus irmãos, todos esperando, porque a vida que Deus nos dá é uma vida plena, uma vida quieta, sossegada, tranquila, né? Deus trabalha por você no silêncio, né? Quando você chegar ao final do dia, você vai reconhecer que existe um Deus maravilhoso, que você não pode viver sem esse Deus. Eu e você jamais poderemos viver sem o nosso Deus. Terceira e último tópico aqui, Deus faz grandes coisas. Deus é o Deus criador, irmãos. Desde o início Deus vem criando. E Deus cria a cada dia, né? Cada momento. Por isso que ele é autor, um autor que faz a história, o autor da nossa fé, né? Deus é o autor da nossa fé. Jesus Cristo é o autor da nossa fé. Nos versículos finais do Salmo, contemplamos aquilo que Deus faz. O Senhor não apenas existe e está presente, né? Muita gente não crê que Deus existe, mas ele existe e está presente. Ele também age poderosamente em favor do seu povo. O texto declara que Deus faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Isso revela o seu poder absoluto sobre todas as coisas. Por isso que eu falei das autoridades, né? Porque o Salmo aqui ele fala que hoje nós temos muitos países em guerra, né? Muitas nações em guerra, achando que Deus não tem autoridade sobre aquele país. Deus tem autoridade não só sobre aquele país, mas de toda a terra, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Existem guerras exteriores, interiores, que enfrentamos diariamente. Agora nós estamos falando de uma guerra interior, do interior, que todos nós temos, né? Acusações sobre nós, sobre a nossa mente, nosso comportamento, a nossa consciência, o que nós fazemos da nossa vida, né? Todos nós enfrentamos esse dilema todos os dias, né? São a guerra interior e exterior, que nos constrange muitas das vezes pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pela nossa insegurança diante de um Deus tão grande. Existe guerra exteriores e interiores que enfrentamos diariamente, muitas vezes lutando contra medos, inseguranças, crises emocionais, opressões espirituais, circunstâncias que tentam roubar a nossa paz. Tudo isso, irmão, que nós passamos no dia a dia, nas noticiários, num dia corriqueiro, tenta tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, né? No entanto, o Salmo nos ensina que Deus é poderoso para trazer descanso ao nosso coração, vitória às nossas batalhas. Quando Deus diz, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Somos convidados a abandonar a ansiedade e confiar plenamente na soberania do Senhor. Muitas vezes queremos resolver tudo com as nossas próprias forças, mas Deus deseja nos ensinar a depender dele. Então, eu e você devemos depender exclusivamente do poder de Deus. Descansar no Senhor. Aquietar no Senhor. E saber que Ele é Deus. Que de uma hora para outra o cativeiro muda. Igual mudou de muitos servos do Senhor, né? Uma hora Deus resolve e acaba a situação. O povo sai do cativeiro, igual Israel saiu da terra do Egito. O mar vermelho se abre, as muralhas de Jericó caem, tudo se transforma. E nós vemos que Deus é o único que rasgou o véu do templo do alto a baixo e ali levou sobre a cruz, né? E ressuscitou ao terceiro dia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. É a nossa certeza. O Senhor também faz coisas grandes e maravilhosas. A Bíblia declara que Ele realiza obras que não podemos contar nem compreender plenamente.
né? O Senhor, nessa hora, Ele está lutando por mim e por você, está intercedendo ao Pai para que nós tenhamos uma vida sossegada, quieta, tranquila, diante de um mundo que ferozmente tenta destruir a fé cristã, acabar com a família, tirar, Senhor, a harmonia entre a criação e o Criador e as criaturas. Enfim, o inimigo das nossas almas ele tem três intuitos: roubar, matar e destruir. É só isso que ele pensa fazer na vida do ser humano. Deus continua abrindo caminhos no deserto, trazendo esperança aos cansados, transformando histórias que parecem perdidas. Como discípulos, precisamos acreditar que Deus continua realizando coisas novas. Mesmo quando pensamos que tudo terminou, o Senhor ainda está trabalhando. Ele pode restaurar a família, renovar ministério, fortalecer vida espiritualmente abatida, trazer novos começos para aqueles que confiam em sua vontade. Entretanto, para experimentarmos o novo de Deus, precisamos abandonar aquilo que ainda tentamos controlar. Não existe espaço para o agir de Deus enquanto permanecemos presos às velhas atitudes, aos medos, à incredulidade, né? A falta de fé, muitas das vezes, é a barreira para que Deus realize obras grandiosas, né? O agir de Deus na vida e na sua vida também. E o que ele pede? Que nós abandonemos, né? Coisas do passado, coisas que não ajudam a edificação do nosso ser. O discipulado nos chama para uma vida de confiança plena no agir do Senhor. Deus continua pelejando pelo seu povo, sustentando seus filhos e realizando grandes obras em favor daqueles que permanecem fiéis à sua presença. Esse é o nosso Deus, né? É um Deus forte, né? Concluindo o estudo dessa semana, o Salmo 46 nos ensina que a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas em Deus. E ao longo da nossa caminhada, enfrentamos lutas, crises, momentos de grande instabilidade. Mas podemos descansar na certeza de que o Senhor continua sendo nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Como discípulos de Jesus, precisamos aprender a confiar mais profundamente na presença, no cuidado de Deus. O Senhor continua trabalhando em silêncio, né? Sustentando aqueles que esperam, e nele conduzindo todas as coisas, segundo a sua perfeita vontade. Mesmo quando não conseguimos compreender o processo, podemos descansar sabendo que Deus permanece no controle. Com certeza, Deus é o que controla todas as coisas. Por isso, não precisamos viver dominado pelo medo, né? O medo paralisa, né? Sabemos disso. Pela ansiedade, né? O mal também do século. E pelo desespero. Podemos aquietar o nosso coração e confiar que Deus está agindo em favor do seu povo. Quando permanecemos firmes na presença do Senhor, descobrimos que nenhuma tempestade maior do que o cuidado, fidelidade, o poder do nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Somos convidados como discípulos de Jesus a ver e proclamar as obras que o Mestre tem feito. Precisamos proclamar o que Deus que servimos é o nosso castelo forte, né? Nosso refúgio e o nosso socorro bem presente. Ele que está está no meio do seu povo. Eu quero ler aqui para terminar também no Isaías 57, né? E 57. Aliás, Isaías 55. É isso mesmo? Isaías 55. Não. Isaías 41.
Perdoe, Isaías 41. Também não é. Isaías 40. Perdão, né? Isaías 40, ele diz assim: não sabeis e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e na esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado, multiplica as forças e ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se cansarão. Então, irmão, que salmo lindo, né? Aliás, que versos, né? Recomendativo, né? Do nosso Deus sobre esses versículos de Isaías, indo de encontro com o texto base de Salmos 46. E aqui deixando para cada um de nós. Oremos ao Senhor, agradecido por você, meu amigo e irmão, que tem colaborado conosco, deixando seu like, que tem permanecido até o fim desses estudos, nesse vídeo. Sempre tem um prazer de ter aqui conosco você. Participe sempre conosco. Traga mais pessoas para nossa grande família, né? Nossa comunidade aqui, para estudar a palavra de Deus. E estaremos orando agora por mais um estudo, né? Que falamos nessa semana, o discípulo encontra refúgio. Que eu e você possamos encontrar esse refúgio em Deus. Pai, mais uma vez, viemos ao teu encontro através desta oração. A intercessão por cada um de nós, para que o Senhor permita-nos, ó Deus, a cada dia, crescermos no conhecimento, na graça que somente o Senhor tem, a nos instruir, a nos guiar e nos dar a fortaleza, o castelo bem seguro, ó Deus, de um mundo que a cada dia caminha com passos largos para a perdição. Que nós, ó Deus, como discípulos e discipuladores, possamos buscar ter mais conhecimento na Tua Palavra, viver uma vida de entrega, uma vida, Senhor, que possamos confiar e descansar nessa paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo que o mundo não dá. Então, ó Deus, obrigado pelo Teu Filho que nos trouxe essa paz salvadora, a paz reconciliadora, que nós possamos caminhar sempre, ó Deus, contigo e ter a certeza que jamais Deus abandona os seus discípulos. Em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, chegamos aqui em mais um final de um vídeo. Se você tem gostado desse conteúdo, indique a um seu amigo, um colega, um parente e venha conosco até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Ficai com a paz, irmão.